Vamos dar início a mais uma audiência pública do município de Paissandu. Meu nome é Renata, à minha direita o Valdecir, contador da Câmara, o Ivan, nosso consultor, à minha esquerda a Thaís, a secretária de Finanças e de Planejamento, e a Elaine, contadora. Nós vamos dar início a mais uma audiência e geralmente ela é realizada de maneira presencial, mas como estamos enfrentando uma pandemia, ela vai ser feita de maneira virtual, obedecendo também o decreto municipal do número 153/2020, para evitarmos qualquer tipo de aglomerações. Bom, então, de acordo com a Lei Complementar número 101 de 2000, artigo 9º, parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, por que fazer a a audiência pública? Para atendermos o disposto no parágrafo 4º, lido anteriormente, do artigo 9º, assim como os objetivos previstos no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar 101 de 2000. A saber, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Vamos dar início, então, à prestação de contas do Poder Legislativo Municipal, que será apresentada pelo contador da Câmara, o Valdecir. Bom, em relação à Câmara Municipal, nós temos que apresentar também, cumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os dados referentes ao primeiro quadrimestre, ou seja, de janeiro a abril. A Câmara ela tem direito de repasse das transferências, né, as interferências financeiras recebidas, o duodécimo, né, que corresponde a no máximo 7%. E nós recebemos no exercício de 2020, referente a janeiro a abril, o montante de R$ 1.060.000 para fazer frente às despesas da Câmara, né? Das quais são as seguintes. Em relação às despesas correntes, nós temos o montante empenhado e o montante pago. O que representa um volume maior são o pessoal e encargos, né, que são salários dos funcionários, subsídio de vereadores e os encargos sociais. O total dessas despesas empenhadas foram de R$ 939.525,86. E o total de despesas pagas, nesse período, de R$ 734.039,52. Ou seja, pessoal e encargos R$ 608.786,96, de um total empenhado, e o mesmo montante pago. Em relação a outras despesas correntes, que são aquelas destinadas ao custeio, à manutenção do Legislativo, que são diárias, material de consumo, serviços de terceiros e outros, né? Nós tivemos um total de R$ 330.738,90 de despesas empenhadas. E, ao mesmo tempo, de despesa paga de R$ 125.252,56. A diferença aí entre empenhado e pago, porque algumas despesas elas são empenhadas de formas globais e estão aqui até o final do exercício, né? E elas são pagas daí mensal, mediante as liquidações que ocorrem. Nós não tivemos nenhuma despesa de capital, que seria alguns investimentos, né? E para a compra de equipamento, enfim, para a manutenção do Poder Legislativo, então nós não tivemos nenhum tipo de despesa referente a capital. Em relação ao gasto de pessoal, o Poder Legislativo ele pode aplicar até 6% do total da receita corrente líquida do município.
Em relação a esse gasto, nós realizamos no período móvel, né, que é esse tratado, que é analisado agora nesse quadrimestre, o montante de R$ 1.931.276,72. Esse valor é referente ao período móvel de maio de 2019 a abril de 2020, o que corresponde ao montante de 2,22% de percentual, ou seja, bem abaixo daquilo que é previsto e a lei nos permite gastar. Em relação aos valores recebidos do 12º e todas as despesas pagas, nós temos um saldo financeiro, né, em aplicação de R$ 325.960,48, um total de rendimentos dessa aplicação de R$ 71,48. Ou seja, nós temos um saldo financeiro disponível em caixa, um total de R$ 326.031,96. Em relação à Câmara Municipal, esses seriam os dados que devemos apresentar em audiência pública, e qualquer detalhamento se encontra à disposição o setor contábil desta casa, bem como o portal da transparência da Câmara, para que o cidadão possa verificar os dados e acompanhar toda a aplicação do recurso que a nós é destinado. De nossa parte, a apresentar nesse vídeo seria essas informações. Meu muito obrigado. Bom, agora vamos fazer a prestação de contas do Poder Executivo do município. A pauta da audiência será a respeito das receitas, as despesas por função de governo, demonstrativos da dívida fundada, gastos com a educação, gastos com a saúde, gastos com o pessoal. Dentro das receitas estão as receitas correntes, que totalizaram R$ 31.921.134. As receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria foram de R$ 6.436.200. Dentro destas, o imposto de renda retido na fonte de R$ 1.025.918, IPTU de R$ 2.641.768, ITBI R$ 471.004,88, ISSQN R$ 1.180.812, taxas R$ 1.002.335, contribuição de melhoria R$ 114.360. Receitas de contribuições foram de R$ 703.646, receita patrimonial de R$ 76.687, receita de serviços de R$ 64.950. Dentro das transferências correntes foram R$ 24.478.107, incluindo FPM de R$ 9.986.495, cota parte FPM 1% é só nos meses de julho e dezembro, então não teve. Cota parte de ITR 3.865, cota parte do Fundo Especial de Petróleo 162.686, transferências de recursos do SUS 1.126.531, transferência para a prevenção do coronavírus 396.662, transferências do SUS 22.941, transferências de recursos do FNDE 893.758, transferências de recursos para o Fundo de Assistência Social 138.390, outras transferências da União de 736.058, cota parte do ICMS foi de 3.148.783, cota parte do IPVA 2.813.754, cota parte de IPI exportação 45.222,
CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, foi de 23.142. Royalties foi de 581. Transferências do Estado para a saúde, 261.609. Outras transferências do Estado, de 57.847. Transferência de convênios de instituições privadas, foi de 4.382. Tivemos também outras receitas correntes no valor de 161.541, incluindo multas administrativas e juros de 4.361, receita de restituições de 77.406, receita em dívida ativa 15.075, outras receitas de 64.698. Receitas de capital, 965.585. Total geral das receitas, o total bruto, foi de 36.086.343, incluindo as receitas correntes de 35.120.758, receitas de capital no valor de 965.585. Daí teve as deduções para o Fundeb de 3.199.623, dando um total líquido das receitas de R$ 32.886.719,87. Agora vamos falar das despesas deste primeiro quadrimestre, de janeiro a abril de 2020. Bom, dentro das despesas correntes foi R$ 35.358.917. Pessoal e encargos sociais, R$ 16.833.477. Juros e encargos da dívida, R$ 260.927. Outras despesas correntes foi R$ 18.264.512, incluindo transferências à União e Estados de 100.000, subvenções sociais de 368.605, contribuições para a APM, a MUSEP, CISAMUSEP, entre outros, de 123.681. Transferência para consórcios públicos de 1.175.968. Diárias, 48.640. Material de consumo, 3.945.068. Material de distribuição gratuita, 1.409.661. Outros serviços de terceiro pessoa física. Aqui está incluído os médicos do programa Mais Médico, de 624.445. Outros serviços de terceiro pessoa jurídica, 7.688.133. Serviços de tecnologia da informação e comunicação pessoa jurídica, 805.118. Auxílio alimentação, 732.900. Obrigações tributárias e contributivas, 381.000. Outros auxílios financeiros a pessoas físicas, 108.960. Sentenças judiciais, 122.234. Indenizações e restituições, 474.095. Bom, continuando aqui. Despesas de capital foram de 10.173.023, incluindo os investimentos de 9.361.383, sendo obras e instalações de 8.024.728, equipamentos e material permanente de 1.336.654. E também a amortização da dívida foi de 811.639,84. Totalizando, então, o total de todas as despesas foi de 45.531.941.
Agora vamos separar as despesas por função. No setor administrativo foi de R$ 6.655.809. Para assistência social foi de R$ 1.905.700. Para a saúde foi de R$ 11.350.024. Para a educação foi de R$ 12.802.496. Cultura, R$ 117.694. Urbanismo, R$ 11.024.626. Gestão ambiental, R$ 1.176.161. Agricultura, R$ 98.788. Esporte e lazer, R$ 391.639,18. Então, dando o total, novamente, de R$ 45.531.941,04. Agora, vamos ver o demonstrativo da dívida fundada em 2020, dentro do primeiro quadrimestre. Então, o município de Paysandu tem 2 contratos, o número 2946 do Paraná Urbano, que tinha um saldo em dezembro de 2019 de R$ 244.393, sendo pago no primeiro quadrimestre R$ 136.402. Então, ficou um saldo devedor de R$ 107.990. O outro contrato é o número 3626, com Paraná Urbano, tinha um saldo de R$ 2.923.584, foram pagos R$ 194.605, dando saldo devedor de R$ 2.728.978. Então, o total do saldo devedor dos 2 contratos é de R$ 2.836.969. Agora vamos ser mais específicos e falar sobre os gastos com a educação, receitas e despesas. Dentro das receitas com impostos foi de R$ 21.317.625, sendo impostos, dívida ativa e juros R$ 5.319.504. As transferências constitucionais foi de R$ 15.998.120. As receitas vinculadas ao ensino foram de R$ 8.753.979. Transferências do Fundeb de R$ 7.855.017. Transferências do FNDE, R$ 898.962. Transferência de convênios não teve. Então, foi um total de receitas, com a educação de R$ 30.071.604,78. Agora, teve despesas. Agora, vamos ver as despesas com a educação. Aquelas que foram pagas vinculadas com os impostos foi de R$ 2.813.244, sendo na educação infantil R$ 1.076.033, no ensino fundamental R$ 1.737.210. Também teve outras despesas de recursos vinculados com o ensino de R$ 7.824.112,16. Vinculadas com o Fundeb foi esse valor de R$ 7.824.112,16. Então, totalizando, de despesas, R$ 10.637.356. Bom, agora vamos para os limites. O mínimo com a educação seria de 25%. Foi aplicado 22,02, lembrando que esse valor ele é acumulativo. Então, tem aí até dezembro para chegar nos 25%. O mínimo do Fundeb de 60% já está no 96,62. Agora vamos para os gastos em saúde. De receitas de impostos foi de R$ 21.317.625.
sendo impostos de 5.319.504, transferências constitucionais de 15.998.120, receita de transferências do SUS de 1.588.131, dando um total de receitas para a saúde de R$ 22.905.756. Despesas. Na atenção básica foi de R$ 3.375.360. Na assistência hospitalar e ambulatorial foi de R$ 5.990.323. Vigilância sanitária, R$ 179.546. Vigilância epidemiológica, R$ 307.730. Outras subfunções, de R$ 1.318.425. Total de despesas executada com recursos próprios foi de R$ 11.171.386,30. Então, o limite mínimo para a saúde é de 15%, limite constitucional, e foi aplicado 34,62%. Agora vamos falar sobre os gastos com pessoal do primeiro quadrimestre do ano de 2020. O total de despesas com pessoal foi de R$ 3.886.184, sendo pessoal ativo R$ 3.752.862, pessoal inativo e pensionistas R$ 113.321. Então, as despesas não computadas somaram 71.440. De acordo com a instrução normativa, os pensionistas foi de R$ 46.052,13, indenizações por demissões e incentivos de demissão voluntária, R$ 25.388. Então, o total da receita corrente líquida foi de R$ 86.866.424. Despesas total com pessoal foi de R$ 46.967.156. O limite máximo de 54% seria o valor de R$ 46.907.869. E o limite prudencial, que seria de 51,30%, seria o valor de R$ 44.562.475. Então, se nós pegarmos as despesas totais, com o pessoal e dividir pela receita corrente líquida, teremos aí o percentual de 52,92%. Encerramos aqui a prestação de contas do município de Paysandu. Agora vamos dar sequência com o Ivan, que ele vai falar um pouco sobre a LDA e algumas observações também. Com relação ao primeiro quadrimestre do município, de Paysandu, este ano nós estamos passando por essa adversidade da pandemia e nós temos um quadrimestre atípico, porque realizamos praticamente 2 meses de maneira normal em termos de arrecadação e 2 meses já pegando o reflexo do fechamento das empresas, onde o repasse estadual houve uma retração. Eu acredito que até o final do ano ainda haverá mais, digamos assim, falta de recursos devido ao fechamento das empresas. O governo federal pontuou que manterá o repasse o mesmo do exercício 2019. O que também, digamos assim, vai ter uma redução em termos inflacionário. Mesmo que ele repasse o mesmo montante de 2019, nós teremos uma diferença da questão da inflação. Então isso é só para pontuar que o próximo quadrimestre provavelmente virá bem enxuto em termos de arrecadação. Nós vamos tratar agora da LDO para o exercício 2021. Nós temos na Lei Orgânica Municipal o prazo de apresentação dessa LDO até 31 de maio, o que nos traz aqui para a apresentação da audiência pública da LDO. O embasamento legal da audiência pública está previsto no artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF,
No artigo 44 da Lei Federal 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades, dentro do PPA, LDO e LOA, está previsto no artigo 165 da Constituição Federal, os artigos 4º e 5º da Lei Complementar 101 de 2000, a LRF. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevista no artigo 165 da Constituição Federal, a LDO, ela é o elo entre o Plano Plurianual, que foi elaborado em 2017, tendo vigorando de 18, 19, 20 e 21, que é o encerramento do PPA previsto, né, lá em 2017. O PPA ele faz um elo entre os mandatos, porque é a continuidade da vida orçamentária do município, ele não termina junto com o mandato do prefeito. E ele trata no PPA, a lei orçamentária anual, ela vai executar anualmente o que foi previsto no PPA. A principal função da LDO é selecionar dentre as ações previstas no PPA aquelas que terão prioridade na execução do orçamento do ano seguinte. A relação da LDO com a LRF. A Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, no seu artigo 4º, ela prevê na LDO o equilíbrio entre receitas e despesas, que é a premissa do planejamento que é contido na LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Critérios e formas de limitação de empenho, no caso em que a receita, né, não demonstra o seu acompanhamento dentro das metas previstas de arrecadação, que é o que a gente está prevendo para o segundo quadrimestre desse ano também. Normas relativas ao controle de custos e avaliação de resultados. Demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. O PPA, Plano Plurianual de Investimentos, contém os programas compostos por ações e tem metas para os 4 anos. E dentro desses 4 anos, conforme vai havendo a necessidade da administração, vai se fazendo as alterações dessa legislação. Ela não é uma legislação estática, ela é uma legislação, digamos assim, volátil. Conforme aparecem novos convênios, novos programas, o município inclui no PPA através de projeto de lei encaminha ao Legislativo Municipal. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, define diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, apresentando a meta para cada ano. O PPA trata de 4 anos, a LDO já trata anualmente. E a LOA, que nós apresentaremos ao Legislativo Municipal até o mês de setembro desse ano, é a Lei Orçamentária Anual, ela é elaborada de acordo com as reservas de recursos para as metas do ano seguinte. A sequência das leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Tudo que o município vai executar tem que haver previsão nessas 3 leis, nessas 3 peças orçamentárias, sendo vedada a execução de qualquer despesa sem a previsão no PPA, na LDO e na LOA. Artigo 1º do projeto de lei que nós estamos encaminhando hoje para o Legislativo Municipal. Ficam estabelecidas em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal, na Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município para o exercício 2021. Estabelece as receitas e as despesas da administração direta, fundos, fundações, legislativo e Seguridade Social, INSS, e obrigações decorrentes da Lei Municipal 1622/2004, totalizando a previsão do nosso orçamento para 2021 em 107 milhões de reais. Uma parte da LDO, nós temos que apresentar o cumprimento das metas fiscais.
de 2019, ou seja, um comparativo, o que foi previsto e o que foi executado no exercício 2019. Aí nós temos, em 19, a receita corrente. Foi previsto 91 milhões e 45 mil, sendo realizado 80 milhões 597 mil 837 reais, totalizando 88,53% do montante previsto. A receita de capital, nós tínhamos uma previsão de 8 milhões e 150, praticamente 100% dela era operação de crédito. Nós realizamos uma arrecadação de capital em 12 milhões 564 mil 275 reais, totalizando 54,16% superior ao montante previsto. Um resumo total da previsão de 2019, nós tínhamos 99 milhões 195 mil, realizamos 93 milhões 162 mil, totalizando 93,91% da receita prevista. A metodologia da previsão da receita corrente, das receitas, corrente de capital. 2018, nós tivemos uma execução de 80 milhões 597 mil 837,48. 2019, 84 milhões 650 460, ficando 19 comparado com 18, superior em 5,03%. Em 2018, nós tivemos uma arrecadação de capital de 12 milhões 564,275, e em 2019, 2 milhões 865,569, ficando abaixo 77% do valor previsto. 2021, nós temos a previsão total da Prefeitura e das fundações, que é de saúde e de educação, da receita corrente 95 milhões 080 mil, capital 11 milhões 920, totalizando 107 milhões previstos para 2021. Cabe aqui ressaltar que essa receita de capital prevista, ela está elencando as operações de crédito que ainda estão sendo liberadas pelo governo do estado. E nós iremos pontuá-la até o encaminhamento da LOA. Como que vai se comportar esse repasse? Havendo a manutenção de um repasse normal, nós vamos reduzir esse valor para a estimativa de 2021, dentro de um cenário de um orçamento, digamos assim, mais coerente em termos da previsão da receita de capital. Essa é a audiência da LDO que a gente tinha para apresentar, no momento, previsão para 2021. Queria agradecer a todos e dúvidas, questionamentos, pode, digamos, se reportar à equipe técnica da Prefeitura. Encerramos assim mais uma audiência pública do município de Paysandu. Agradecemos a todos que estiveram envolvidos, os que estão aqui presentes, e também a parte da assistência técnica, da imprensa e dos que nos assistiram e contribuíram para mais este ato de democracia e transparência do município. Boa tarde e boa saúde a todos.